Você sabe o que significa monoteísmo? Será que realmente nós, cristãos, somos uma religião que acreditamos em um único Deus? Você sabe a diferença entre o criacionismo e o evolucionismo? Você já ouviu falar na teoria design inteligente? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Assim Cremos e Assim Vivemos. É o terceiro trimestre de 2017 e hoje chegamos à lição de número 2. E a lição de número 2 está realmente imperdível, porque ela tem como título O Único Deus Verdadeiro e a Criação. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e o verso de número 4, e no livro do Gênesis, capítulo 1, e no verso 1. Então, hoje, nós iremos tratar de um dos assuntos que, no meu ponto de vista, é o fundamento da fé cristã. Eu disse na última aula, ou na primeira aula desse trimestre, que no meu ponto de vista, estudarmos sobre a Bíblia é o ponto mais principal, porque é dela que se origina-se todo o fundamento acerca da nossa fé cristã. E hoje nós vamos estudar sobre o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, tá? Nós vamos entender Deus na sua totalidade? É claro que não, queridos. Nós jamais iremos compreender Deus na sua totalidade, tá? Como que chama a nomenclatura que estuda-se o Eterno, que estuda-se Deus? É a matéria chamada teologia. Por quê? Theos é Deus e logia é estudo, tá? Ou seja, então teologia é o estudo sobre Deus. Falando em teologia, tá? Vai aparecer aqui em cima o link, tá? Eu fiz uma parceria com a Faculdade da Bíblia, tá? E então eu estou em parceria com eles, lançando um curso de teologia. São cerca de mais de 40 matérias, totalmente assim atualizada, tá? As matérias, é só você clicar aqui no link aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Você deixa o seu nome, o seu e-mail, eu te envio um e-mail automaticamente explicativo, vai ter uma imagem, você clica dentro dessa imagem e vai te direcionar para a página da Faculdade da Bíblia e você pode fazer o curso, tá? Muito barato, e ainda você fazendo o curso, você ganha mais 2 cursos totalmente gratuito. Você paga pela Faculdade da Bíblia e ganha mais 2 cursos surpresa quando você fazer a sua inscrição. Então, teologia é o estudo do Eterno, tá? Eu tenho como compreender tudo? Não. Nós compreendemos parte. Nós compreendemos alguma coisa do Eterno, porque cá entre nós, compreender o infinito dentro de uma mente finita realmente seria o absurdo da razão humana, tá? Eu não consigo entender o infinito dentro de uma mente finita. Então nós não vamos compreender Deus na sua totalidade, mas o que nós entendemos de Deus, presta atenção no que eu vou dizer, é suficiente para que nós possamos agradar Ele em tudo. Tá? Ou seja, a maneira que eu conheço Ele é a maneira suficiente para que eu possa agradar a Ele enquanto eu vivo aqui nesta vida. O tópico primeiro, essa videoaula, nessa pré-aula aqui, a lição de hoje ela está baseada em 3 pontos. O primeiro ponto é sobre a unidade de Deus. O segundo ponto é o monoteísmo. E o terceiro ponto é a obra da criação baseada no criacionismo e no evolucionismo. Então nós vamos tentar entender um pouquinho sobre a unidade de Deus. O que é a unidade de Deus?
vamos tentar entender um pouquinho sobre o monoteísmo e depois nós vamos partir para a criação de Deus, uma visão muito singela, mas objetiva sobre o tema criação e evolucionismo. Eu concordo que essas lições, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, elas estão extremamente difíceis. Mas a nossa função aqui não é complicar. A minha função é descomplicar. A tua função na tua classe não é complicar esses assuntos, mas descomplicar, esclarecer para os seus alunos, tá? De forma muito simples, mas objetiva, tá? O teor dessa lição. Então, o primeiro tópico diz assim: o único Deus verdadeiro. Ponto 1, Shema. Em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 4, ele é o âmago da cultura judaica. Tá? O que é o Shema? O Shema, todo mundo pensa que ele é só Deuteronômio 6, verso 4. Ele não é só Deuteronômio 6, verso 4. Ele continua em Deuteronômio, ele passa por mais 2 livros das Sagradas Escrituras, pelo livro de Números e pelo livro de Devarim, pelo livro de Deuteronômio. Tá? Então nós precisamos entender que o Shema, ele é o âmago da doutrina judaica. O que é o Shema? O Shema é uma declaração de fé judaica. E como que se criou-se essa declaração? Foi o próprio Deus que deu a Moisés essa instrução para que o povo de Israel praticasse essa declaração de fé. Tá? A primeira palavra dessa declaração de fé é o Shema, tá? Que os judeus começam, quando eles se levantam, os judeus eles já fazem essa oração no mínimo 2 vezes por dia, ao acordar e ao deitar-se. É claro que dentro de algumas orações que eles chamam de reza, no decorrer do dia eles citam o Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Tá? Então esse é o verso 4, é o início do Shema. Tá? É o início. O Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad é um texto longo. E aí ele continua que o teor disso é ouvir e amar. Tá? O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: vocês não precisam decorar o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Não precisa decorar isso. O que vocês precisam entender é o verbo Shema. Shema significa ouvir. Mas ouvir aqui não é ouvir por ouvir. Os filhos, eu vou ouvir esse velho coroca, né? Eu vou ficar ouvindo essa velha coroca aí. Eu vou ouvir por ouvir. Ele vai falar, vai desabafar e depois eu volto a ter a minha própria vida. Não é assim. Nesse texto era um chamamento para que o povo de Israel ouvisse e praticasse aquilo que seria ensinado por Moisés. Ou seja, aquilo que Deus falou por intermédio de Moisés não poderia ser somente ouvido, mas tinha que ser praticado. Então por isso que o verbo ouvir aqui em hebraico, ele tem a ideia de chamado, ele tem uma ideia de convidação, ele tem uma ideia de imperativo, ou seja, você não pode ouvir por ouvir, você tem que ouvir e obedecer à ordem do Eterno. O problema que é muito atual. Nós vamos às igrejas, vamos aos cultos, vamos às escolas bíblicas dominicais e temos uma grande deficiência em materializar a teoria na prática. Cá entre nós, às vezes eu me pego nisso, às vezes eu sou tão teórico e não praticante. É por isso que Tiago diz que nós não podemos ser simplesmente ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticante, tá bom? Então, não se preocupa em pronunciar o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Não se preocupa com isso. Se preocupa em entender que o verbo chamar, que o verbo Shema, que
O verbo ouvir tem a ideia de praticar. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. É isso que nós precisamos falar para os nossos alunos, que eles precisam ser praticantes da palavra de Deus. O ponto 2, o monoteísmo. Aqui vai dar um pouco de polêmica. Por quê? O que é monoteísmo? Vem de duas palavrinhas gregas, muito fácil, mono, um, e teísmo, Deus, ou seja, a crença no único Deus. Isso é muito simples, tá? Se você procurar no Google, tá? O Google sempre vai trazer a informação de que são 3 religiões monoteístas, tá? Como o nosso pastor Ezequiel Soares trouxe aqui. Quais são elas? Judaísmo, cristianismo e islamismo, tá? O judaísmo, presta atenção no que eu vou dizer, o judaísmo ele sempre foi, ele é e sempre será monoteísta. Para o povo de Israel nunca teve a ideia de um outro Deus além do Eterno. Nunca. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, que dentro da concepção judaica, o judaísmo sempre foi, ele é hoje e sempre será monoteísta. A crença deles, embora que a prática às vezes seja diferente, ok? Mas a crença do judaísmo é a crença no Deus monoteístas. Fora de Deus não existe nada. O nosso autor vai trabalhar a ideia do islamismo. Eu não conheço profundamente o Islã. A única coisa que eu estudei um pouco mais a fundo e que está aqui na nossa lição, que o Alá, tá? Que o Alá, porque eu aprendi quando eu era na minha juventude, que o Alá dos muçulmanos é o mesmo Adonai, é o mesmo Deus nosso. E aí nós fomos aprendendo conforme foi passando o tempo, nós fomos nos aprofundando no texto, e eu descobri que isso é uma mentira, ou seja, o Alá não tem nada a ver com Deus de Israel, são deuses antagônicos, completamente diferentes. Tá bom? Embora que seja diferente, mas na crença do Islã, eles são uma crença monoteísta. Por quê? Porque eles acreditam que só existe Alá e nada mais além do que Alá. O que é Maomé para eles? Um profeta. Ok? Então por isso que eles são monoteístas, não que o Deus dele seja igual ao nosso, mas o Deus dele, que é diferente do nosso, tá? Ele é um Deus monoteísta, que não existe outro além dele. E o nosso autor, e no Google, sempre vai ter informação que o cristianismo é também uma religião monoteísta. Olha para mim com carinho, tá? Jamais eu quero aqui desfazer do pastor Ezequiel Soares, pelo amor de Deus, tá? Mas eu fui consultar alguns amigos judeus que eu tenho. E eu tenho essa felicidade e eu consultei eles, eu conversei por algum tempo com esse amigo meu, eu tenho alguns, aí eu me dirigi a um e ele me atendeu bondosamente, ele mora em Brasília, e ele me explicou e eu quero passar para vocês, tá? Eu já tinha essa suspeita, mas eu quero passar para vocês. O judaísmo, presta atenção no que eu vou dizer, os judeus, eles veem nós, cristãos. E para um judeu, o que é um cristão? O judeu não tem a ideia de evangélico, de católico, de denominações, Assembleia de Deus e Amor, não, para ele, quando fala de cristão, para ele é tudo, tá? São todas as religiões que acreditam que Cristo é Deus também. Então toda religião que tem Jesus como Deus, para eles são cristãos. Ou seja, então cristão para eles engloba o católico, os evangélicos, os puritanos, os tradicionais, as igrejas anglicanas, enfim, tudo isso para eles são cristãos. Então os judeus olham para nós e eles não vê nós, eles não nos enxergam como uma religião monoteístas. Por quê? Como nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e também é Deus, como nós acreditamos na Trindade, então eles atribuem para nós uma religião
politeísta, ok? Eu não estou defendendo se isso é certo ou errado. Eu estou simplesmente trazendo uma informação deles, como eles nos enxergam, ok? Como eles nos enxergam. Aí você pode me dizer, mas tem os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos, uma grande linha dos judeus messiânicos, não todos, também nos veem como politeístas. Existe uma ala do judaísmo messiânico que não nos vê como politeísta, mas como monoteísta. Mas por quê? Porque eles vieram também do cristianismo. Eram pastores de igrejas da Batista, da Assembleia, enfim, eram evangélicos que abraçaram a fé judaica, então criaram as suas beit, criaram as suas próprias casas de adoração, as suas sinagogas, se denominaram rabinos e colocaram então lá congregação messiânica. Mas por que eles têm a ideia do monoteísmo? Porque eles vieram do cristianismo. Vocês conseguiram me entender? Que o judeu tradicional, o ortodoxo, ele trabalha nós como os politeístas. Eu estava ouvindo um judeu, ele estava dizendo que nós somos idólatras. E nem música nossa, as nossas músicas que nós cantamos nas igrejas, eles não cantam, porque são músicas de idolatria, ok? Então eu simplesmente estou dando uma informação de dentro deles. Tá? Porque nós não estamos lá dentro, nós estamos fora. Então nada melhor do que você conversar com uma pessoa de lá de dentro para tirar informações dele, como eles nos veem, ok? Então simplesmente eu dei essa pequena informações para que vocês possam ter assim, uma noção de que como eles pensam de nós. Ponto 3. O monoteísmo judaico-cristão. Aqui nós temos que ter em mente a seguinte ideia. O nosso autor vai tratar que Jesus, ele ratificou o monoteísmo, tá? Muito cuidado, querido. Por quê? Porque Jesus, ele era de que tribo? Quem se lembra? Ele era da tribo de Judá. Então ele era um judeu. Então perceba que aqui é um judeu atestando, e ele não era qualquer judeu, ele era um Rav, ele era um mestre, ele era alguém que era reconhecido dentro da sua comunidade, porque nós temos o Rabi, temos o Rav, temos o Moré, e aí vai baixando as nomenclaturas pedagógicas dentro do judaísmo, aqueles que exercem atividades. Então Jesus, ele era um Rav, ele era um homem com grande conhecimento, mas que era reconhecido dentro da sua própria comunidade como um sábio. Então era um sábio judeu que estava atestando que ele acreditava também na ideia do monoteísmo, que existia somente um único Deus. Então aqui eu preciso ter na mente o quê? Que era um judeu atestando a sua própria comunidade judaica a crença, a continuidade da crença em um único Deus, ok? Deu para entender o que é monoteísmo? É a crença em um único Deus, tá? Nós aprendemos que existem 3 religiões dentro do monoteísmo: o judaísmo, islamismo e cristianismo. E eu dei simplesmente essa interpretação, essa visão dos judeus em relação ao cristianismo, tá? Agora vamos partir para a criação e evolução, tópico 2. Queridos, no ponto 1 diz assim, o modelo criacionista. Nesse modelo, que é o modelo do criacionismo, o universo tem um sujeito apenas, um ser ativo que intencionalmente, que ele desejou e executou a sua vontade. Ou seja, na ideia, no modelo do criacionismo, tem apenas um único sujeito, e esse sujeito, de forma intencional, ele desejou, ele arquitetou executar alguma coisa, e ele fez sem interferência de ninguém. Ele desejou e por isso ele fez. Quem é esse ser? O próprio Deus, o nosso Deus. Então o nosso Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Tá? E nós precisamos entender também que dentro do modelo criacionismo,
a única explicação que nós temos para explicar a existência do mundo chama-se Bíblia Sagrada, ok? A nossa crença, porque eu creio que foi o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, que criou os seres humanos, que criou a fauna, a flora, porque a Bíblia diz. Você consegue me entender que ela é a minha fonte primária? A ciência nada mais é do que uma ajudadora secular. Ela apoia, ainda que as suas invenções ou que as suas descobertas em algum ponto discorda da palavra de Deus, a palavra de Deus ela está certa, porque a errada é a ciência. Porque vocês conseguem me entender que a ciência não precisa provar a Bíblia. Eu fico assim, besta, fere a minha pobre ignorância, pessoas, irmãos, crentes, que tudo ele se apega à ciência. Ou seja, ele quer comparar Bíblia e ciência. E aí se a ciência diz algo que a Bíblia não diz, ele fica revoltado, mas a ciência não atesta aquilo. Então perceba que, como que eu sei que o universo foi criado? Porque a Bíblia diz. A Bíblia não é um livro científico, ela narra fatos, ela narra a história da salvação do homem, ela narra que, ou seja, que ele criou nós com um propósito, que é isso que diz lá na Confissão de Fé de Westminster, que nós fomos criados dentro do Catecismo Maior de Westminster, que nós fomos criados para louvor e glória do nome de Jesus, nós fomos criados para Ele, por Ele. Então isso é muito profundo. Então o que nós temos que entender é o seguinte, que no modelo criacionista, tá, a Bíblia é a regra de fé, tá? Que a Bíblia é a regra de fé. E a crença de que Deus criou tudo isso é baseado na palavra de Deus e através da fé. O segundo modelo, aí nós temos ainda uma afirmação do pastor Ezequias, eu escrevi aqui no meu tablet. O pastor Ezequias ele afirma da seguinte forma, abre aspas, descoberta ao longo dos séculos, confirmam que causas inteligentes, empiricamente detectáveis, são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade da natureza, tá? Conhecida como design inteligente. Então o nosso pastor, ele dá um parecer de que a Bíblia é a regra de fé nossa, mas ele vai trazer um dado muito interessante, que descobertas ao longo dos séculos confirmam que causas inteligentes empiricamente detectáveis. O que é? Eu sei que por isso que eu disse que essa aula é um pouco difícil, então nós vamos descomplicar. O que é algo empiricamente detectável? O empirismo é uma matéria filosófica que ela trabalha. O que é o empirismo? Tá? O empirismo nada mais é do que fatos baseados dentro da experiência. Tá? Ou seja, dentro da observação. Tá? Eu passo a observar algo e o meu ato de observar algo eles chamam de empirismo. Tá? Então o empirismo, eu sei que isso é muito profundo, isso é muito complexo dentro da filosofia, mas a grosso modo, para que você possa levar para a sua classe, são coisas que você pode comprovar na observação. Você para e observa por um determinado período de tempo e essa observação sua te traz deduções lógicas, matemáticas e palpáveis. Tá? Que isso você pode então contestar ou aprovar a sua ideia, o seu ponto de vista. Então o que é algo empírico? É algo que você atesta, que você prova baseado na observação ou dentro de uma experiência. Então é isso que o pastor Ezequiel Soares está dizendo, que nessa observação
empiricamente detectáveis são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade da natureza, chamado design inteligente. Tá? O design inteligente é uma nomenclatura nova. Tá? Foi o Dr. Michael Behe. Michael Behe, ele vai trazer à tona essa ideia de que ele, na verdade, o Dr. Michael, o Dr. Behe, ele escreveu uma obra, e a obra dele chama Caixa Preta de Darwin. Ele contradiz a teoria de Darwin. E quando ele vai contradizer a teoria de Darwin, ele vai mostrar que, observando fatos da natureza, ele chegou a uma conclusão de que essa experiência, de que essa observação não poderia ser obra do acaso, não poderia ter nascido sem uma mente inteligente. O que eu quero que vocês levem para a classe de vocês é o seguinte, tá? Que o que é design inteligente? É uma teoria desenvolvida pelo Dr. Michael Behe, que ele acredita que na observação dessa natureza, da complexidade da natureza, podemos atestar que toda essa complexidade teve um desenhista por detrás dessa teoria, dentro dessa obra. Ou seja, então nada foi por acaso, não aconteceu dentro de um processo evolutivo, mas teve um planejamento. É como desenhar uma casa, alguém planejou a casa, os móveis, os detalhes da casa. Ok? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que nem todos que acreditam no design inteligente vão acreditar que esse grande arquiteto é Deus. Ok? Nem todos vão acreditar nessa teologia, nessa hipótese, tá? Tem muitas pessoas que acreditam no design inteligente, mas o design inteligente para eles pode ser qualquer outra coisa, menos o Deus da Bíblia. Ok? Então isso precisa ser muito bem assim, pausado, muito bem captado por vocês. Eu vou deixar um link aqui em cima do Dr. Michael Behe, que ele fez uma palestra aqui no Brasil, no Mackenzie. Essa palestra, ele fala inglês, mas tem um grande mestre do Mackenzie que ele interpreta ela na língua portuguesa. Eu vou deixar aqui, vocês clicam, vai ter mais ou menos 1 hora de palestra, mas é muito proveitosa essa palestra para vocês conhecerem mais a fundo a ideologia do design inteligente. O ponto 2 diz assim, o modelo evolucionista. Essa teoria do modelo evolucionista tem como base a crença em que a criação não era como é hoje, mas sim um processo, por exemplo, baseado na mutação, na seleção natural e da sobrevivência dos mais fortes. Então o que é a evolução? A evolução é algo que era de um jeito e por alguns fatores, eu citei 3 fatores, mutação, seleção natural, tá? No meu blog, eu vou colocar algumas matérias escritas sobre o que é seleção natural, o que é mutação e a ideia... Já viu aquele ditado que diz assim? Sempre o mais forte, quem pode mais, chora menos. Essa ideia é uma ideia de Darwin, tá? Porque dentro da ideia dele, o evolucionismo, nada mais foi... uma de suas ideias, a seleção dos mais fortes. Quem podia mais, chorava menos. Então quem pode mais, prevalecia, sobrevivia. Tá? Eu vou deixar tudo isso escrito no meu blog, pausadinho, bem detalhadamente, para que vocês possam ter mais subsídios, para que vocês possam se aprofundar ainda mais, particularmente para vocês dentro deste assunto. Então, o método da evolução, o evolucionismo, então ele tem a ideia básica dele do que as coisas que eram não é mais, ou seja, sempre está em constante mutação, modificação. Então, o que foi criado
e não é mais o que existe hoje, porque está sempre em modificação. O evolucionismo nada mais é do que uma tentativa de excluir Deus da criação. Percebe que sempre ao longo da história vão criando-se filosofias humanas, sofistas, para excluir Deus do plano nosso, para excluir Deus dessa terra. Então o evolucionismo nada mais é do que uma teoria, olha só o que eu vou dizer, mentirosa, antibíblica, demoníaca. Existem alguns pastores que acreditam que Deus criou o universo, mas que esse universo passou por uma evolução. Eu, particularmente, eu não acredito nisto. Tá? Eu tenho pastores de renome que acreditam nessa teoria, eu não acredito que essa teoria ela é válida, que ela é verdadeira. Eu particularmente não acredito. Eu acredito que as coisas são do jeito que é até hoje, do jeito que Deus criou lá no Jardim do Éden, ou em algum momento da história, quando a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, verso 1, que Ele criou os céus e a terra, que Ele criou os mares, que Ele criou os peixes, que Ele criou os animais, ou seja, do jeito que é, ficou. Do jeito que é, ficou e pronto. Eu não acredito que houve uma evolução das espécies, tá bom? Ponto 3, tópico 3, a criação. O tópico 3º e o ponto 1 diz assim, a criação do universo. Então nós já definimos que quem criou o universo foi Deus. Mas como Ele criou o universo? O universo foi criado a partir da sua palavra. Ou seja, Ele falava e as coisas acontecia. Parece loucura isso, né? Mas é só crente para acreditar mesmo, né? Então a Bíblia diz que Ele falava, né? Os judeus gostam muito do Vaiomer Elohim, e disse Deus. Quando a Bíblia diz Vaiomer Elohim, e quando Deus falava, alguma coisa realmente acontece. Eu sei que é baseado na criação, mas aprendi isso, queridos, quando Deus fala, acontece. Por isso que os judeus gostam muito desse termo, Vaiomer, e disse, e falou Elohim, o Eterno, e falou Deus da criação, e as coisas aconteciam. Então todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra, pois a matéria-prima ainda não existia. É tão interessante que não existia nada ainda, só existia o Eterno. Isso é muito profundo. E aí o nosso autor vai falar sobre o termo bara. O termo bara, se vocês for procurar no dicionário, eu já cansei de ver pregadores falando isso, que o verbo bara significa o que mesmo? Criar do nada. Parabéns! Criar do nada. Mas eu vou mostrar para vocês que o verbo bara não significa somente criar do nada. O verbo bará significa, na verdade, além de criar do nada, significa criar exclusivamente por Deus. Ou seja, todas as vezes que o verbo bará ele é mencionado nas escrituras, ele pode se referir ao nada, mas ele está se referindo também a uma obra exclusiva do Eterno. Vocês sabiam disso? E eu vou provar para vocês aqui. Então preste atenção, o texto não significa somente, eu estou falando somente criar do nada, mas ele significa uma obra exclusiva pelo Eterno, que os judeus chamam de Hashem. Então os judeus chamam de Hashem uma obra exclusiva do Eterno, ou seja, quando Deus cria, através do bara, ele cria do nada, mas isso significa também que era uma obra exclusiva, que somente ele pode executar. No ponto 3 eu vou explicar sobre isso. No ponto 2, diz assim, a narrativa da criação em Gênesis. Nos 5 primeiros dias, olha o que aconteceu. No primeiro dia, isso é um resumo, aconteceu a luz. No segundo dia, os céus e a separação. No terceiro dia, ele cria, ou alguns vão falar que ele recriou. Isso eu deixo para uma outra oportunidade. Até arrumar os continentes, os seus relevos e a vegetação. No quarto dia, ele cria o sol, a lua, as estrelas, os planetas. No quinto dia, ele cria as aves, os animais marinhos. Ou seja, nos 5 primeiros dias ele cria tudo isso. Eu só queria fazer uma perguntinha para você. Em que dia Deus cria o fogo? Nós temos aqui a água,
nós temos aqui o ar, quando eles já existia a vida, já existia o ar, já existia a água, já existia a terra. E onde existia, quando ele criou o fogo? A Bíblia não diz quando ele criou o fogo. Será que não foi Deus que criou? Será que foi o homem que descobriu? É tão interessante, deixa eu explicar isso para você. No primeiro dia, quando ele disse haja luz, o termo luz em hebraico, ele é or. E or pode significar também, sabe o quê? Fogo. Já viu aqueles desenhos? Eu sei que é desenho, mas a ideia é válida. Né? Que eles pegavam o raio solar, colocava aqui um espelho, algo do gênero, e esse espelho refletia a luz do sol para o mato seco, e esse mato seco pegava fogo. Se percebe a ideia? A ideia vem daí. Porque luz em hebraico é or pode ser fogo também. Eu sei que existe outra palavra para fogo, mas essa é uma ideia original. Então quando Deus está criando a luz, Ele está criando o fogo. Tá? O fogo. Por isso que não está explícito, mas está implícito dentro da luz, ok? E depois nós temos o ponto 3, a criação do ser humano. Primeira coisa, eu já disse em várias outras aulas, você precisa ter a ciência do que? Deus não criou, Ele não criou um boneco de barro. Eu já vi vários e vários pregadores pregando isso. Eu não posso acreditar. A Bíblia não fala que Ele criou boneco. Boneco é outro nome em hebraico. Ele criou Adam. O que é Adam? Gênero humano, ele criou o ser humano. Boneco é outra coisa. Boneco é aquilo que eu compro lá na lojinha. Eu vou lá e compro o meu boneco. Aquele boneco jamais ele vai virar ser humano. Não, mas eu tive que soprar. Não, pera aí. Deus, ele arquitetou você. Nós vamos ver isso aqui agora. Então, o primeiro ponto, ele não criou um boneco. Ele criou a Adam. Ele criou o ser humano. Ok? A segunda coisa que nós aprendemos, Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, verso 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem. É tão interessante que aqui ele usa o verbo façamos, ou o verbo criar. Mas no original, no verso 26, não é bara, é o verbo assar. Assar tem a ideia de moldar. Assar tem a ideia de trabalhar sobre o material já existente. Sabe o que significa? Eu gosto muito quando Deus me impulsiona a pregar sobre a criação do homem. Que cada detalhe da sua vida foi arquitetado pelo Eterno. Você sabia? Deus, olha só o que eu vou dizer agora. Deus, ele confeccionou cada veia tua. A tua artéria, que tem artéria que é mais grosso do que esse meu dedo aqui, é da grossura desse meu dedo, foi arquitetada pelo Eterno. Os seus olhos foi confeccionado, foi colocado aqui cuidadosamente. O seu nariz foi confeccionado pelo Eterno. A tua boca foi feita por Ele aqui. Os seus dentes foi feito por Ele. Foi feito por Ele. As suas orelhas. Você consegue perceber que os seus cílios foram obras criadas pelo Eterno? Olha o que eu vou dizer. Humanamente, Ele gastou tempo fazendo você. É isso que eu quero que você leve para a classe. Ele gastou tempo fazendo você. Ele investiu o tempo dele, o ion, o dia. Eu não sei quantos dias foram no cronológico, mas ele investiu um tempo em você. As suas duas pernas foi a arquitetura dele. Esse movimento que eu tenho foi dele. Ele quis que esse meu dedo fosse dividido em 3 partes, ó, 1, 2, 3. Ele quis que isso fosse dividido, que tivesse 2 articulações aqui. Ele quis que tivesse 5 dedos. Ele quis que isso fosse diferente um do outro de tamanho. Ele quis. Você consegue compreender a complexidade desse texto? A profundidade desse texto? Então perceba que ele moldou você. Ele arquitetou você, ele planejou, ele investiu tempo em você. E aí vem o verso 27. O verso 27 diz assim: e Deus, o verso 27 diz: criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. O verso 26 é o verbo façamos.
O verso 26 em hebraico começa assim: Vayomer Elohim Naaseh. Vayomer Elohim Naaseh. E disse Deus, façamos. Então vocês percebem que no verso 26 o Vayomer Elohim, Vayomer, e disse Elohim, Deus, Naaseh, façamos. Ou seja, vamos moldar este homem. Eu vou moldar ele conforme eu quero, do jeito meu. Aí no verso 27 diz, e criou. Aí o verso 27 em hebraico, ele é assim, Vaivra Elohim et Ha'adam. É tão interessante que o texto começa diferente. No verso 26 começa com Vayomer Elohim nascer. Ou seja, eu vou moldar. Eu vou construir o ser humano. No verso 27 é interessante que começa assim, Vaivra. Vaivra é o verbo bará. Barar aqui, olha só, nós aprendemos que é criar do nada. O homem foi criado do nada? Não, ele foi criado da terra. E com um agravante, que eu já expliquei em aulas anteriores, ele foi criado do pó da terra. Então vocês percebem que no verso 26 ele fala, eu vou criar de que matéria? Da matéria da terra. Vai ser do pó da terra. E agora ele diz, ele usa outro verbo. Ele não usa mais o verbo façamos, o verbo nassar, o verbo assar, o verbo fazer, moldar. Agora o verbo criar, que nós aprendemos que é criar do nada. Então vocês percebem que o verbo bará não é somente criar do nada. É algo que somente o Eterno cria. O Eterno mais ou menos está dizendo o seguinte, olha, eu fiz o ser humano da matéria chamada pó. Será que vocês são capazes de pegar esse mesmo material e criar uma obra que eu fiz? Nas entrelinhas eu estou dizendo o seguinte, eu faço o que eu quero conforme eu quero. E fazendo eu, ninguém pode me imitar. Sabe por quê? Porque eu sou o que sou. É profundo isso. Ele começa falando que criou o homem de um pó, de algo que já existia. E no verso 26 ele diz, Moisés ele disse, criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E homem e mulher os criou. Então vocês percebem que o verbo bara não é simplesmente criar do nada, mas é uma obra exclusiva que somente ele pode fazer. Eu quero... só mais um lembrete. Antes de terminar a aula, eu estou preparando o curso Introdução ao Hebraico Bíblico online. Daqui umas semanas, mais umas semanas, eu não sei se vai ser 1 ou 2 semanas, eu vou divulgar aqui o curso de Introdução ao Hebraico Bíblico. Tá? Você vai aprender a ler e escrever em hebraico. Eu vou anunciar aqui, vou fazer um vídeo convidando vocês a participarem desse curso totalmente online. Você vai entrar, você vai ter uma senha, um login, você vai entrar, você vai ter acesso a este material e você assim vai descobrir um universo maravilhoso. Amém? Eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte, excluir Deus da criação é separar o autor da obra. Que possamos acreditar com convicção que Deus, em cada coisa que Ele fez, Ele colocou a sua impressão, Ele colocou a sua marca registrada. E excluir Deus da criação é excluir o autor da sua obra. Que Deus continue abençoando a todos. Até a próxima aula, querendo Deus.